muito boa tarde a todos. Agradecer, antes de mais, à Orquestra do Norte pela execução do Viva Amarante, do compositor amarantino José Coelho dos Santos. E, em nome do Sr. Presidente cessante da Assembleia Municipal de Amarante, Dr. Pedro Cunha, dá-se início ao ato de instalação dos órgãos do município de Amarante para o quadriênio 2025-2029. Passo a ler a ata de instalação da Assembleia Municipal de Amarante. Aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2025, no edifício do Amarante Cineteatro, na Avenida General Silveira, onde se encontrava o Sr. Pedro Leonel Dias Marques da Cunha, Presidente da Assembleia Municipal cessante, compareceram para, em conformidade com os dispostos nos números 1 e 2 do artigo 44º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, e números 1 e 2 do artigo 225º da Lei Orgânica nº 1/2021, de 14 de agosto, se proceder à instalação da ata da Assembleia Municipal de Amarante. O Presidente da Assembleia Municipal cessante, nos termos da legislação referida, verificou a identidade e legitimidade dos senhores eleitos para o referido órgão autárquico e, após a sua chamada, considera instalada para efeitos legais a Assembleia Municipal de Amarante. Passo a chamar os eleitos por ordem crescente, membros por inerência, presidentes de Junta de Freguesia. União das Freguesias de Vila Garcia, Abuim e Chapa, Manuel Rodrigo Coelho da Silveira, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. União das Freguesias de Olo e Canadelo, Francisco José da Costa Gomes Leite, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. União das Freguesias de Figueiró, Santiago e Santa Cristina, António Samuel Silva Cardoso, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Era quê? Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. União das Freguesias de Freixo de Cima e de Baixo, Hélder Joaquim Pires Carvalho, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
União das Freguesias de Bostelo, Carneiro e Carvalho de Rei, Jorge Manuel da Silva Gomes, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. União das Freguesias de Amarante, São Gonçalo, Madalena, Cepelos e Gatão, Carlos Gonçalo Teixeira Pereira, eleito pelo Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. União das Freguesias de Aboadela, Sanches e Várzea, Lúcia Sofia Teixeira Ribeiro, eleito pelo Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Vila Miá, Henrique Manuel Ribeiro de Sousa, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Vila Chá do Marão, Rui Filipe Silva Coelho, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Vila Caís, José António Pereira Ferreira, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP.
Eu, José António Pereira Ferreira, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Travanca. Fernando José Teixeira da Cunha, embora convocado, tomará posse posteriormente e foi eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD-PSD, CDS-PP. Telões. Ivone Sofia Pinto Ribeiro, eleita pela coligação Afirmar Amarante, PPD-PSD, CDS-PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Salvador do Monte. Pedro David Leite Fernandes, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD-PSD, CDS-PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Rebordelo. Sandra Patrícia Nogueira Costa, eleita pela coligação Afirmar Amarante, PPD-PSD, CDS-PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Padronelo. Luís Ribeiro Silva, eleito pelo Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Mancelos. Ricardo Samuel Teixeira Alves, eleito pelo Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Lufrei. António Alexandrino Ferreira Magalhães, eleito pelo Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com a lealdade as funções que me são confiadas.
António Jorge Barbosa Torres, eleito pelo Partido Socialista. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Travanca, Fernando José Teixeira da Cunha, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente de minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Lomba, José Filipe de Jesus Carvalho, eleito pelo Partido Socialista. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Jazente, Daniela da Conceição Teixeira Ribeiro, eleita pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Gouveia Sansimão. Joaquim de Oliveira, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra, cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Gondar, Álvaro Oliveira Pereira, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
Fridão. Nuno Alexandrino Andrade Marinho. Eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Fregim André Moura Macedo, eleito pelo Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Candemil Ana Sofia Marinho Briga, eleita pelo Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Anciães Carlos Manuel Gonçalves Carvalho, eleito pelo Grupo de Cidadãos Juntos por Anciães. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente por minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Membros eleitos diretamente. Ao presente ato, embora também eleito e devidamente convocado, não compareceu o cidadão José Mário de Miranda Pinto, eleito pelo Partido Chega, que comunicou ao Sr. Presidente a impossibilidade de estar presente por se encontrar ausente da área do Concelho de Amarante, juntando os respectivos documentos comprovativos. Lúcia Filipa Teixeira Brás, eleita pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me foram confiadas. Alberto Joaquim Alves Ribeiro, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Miguel André Carvalho Varjão, eleito pelo Partido Socialista.
Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Carlos Marques da Silva Macedo, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Sheila Ribeiro Cavalaro, eleita pelo Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Cláudia Sofia Pereira Monterroso, eleita pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pedro Manuel Pinto Ribeiro, eleito pelo Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Tiago André da Silva Rodrigues, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Carlos Alberto Freitas Miranda, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
Jorge Carvalho Peixoto, eleito pelo Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Cláudia Daniela Mota Silva, eleita pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Sandra Castro Fraga, eleita pelo Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Amélia Maria Gomes de Oliveira, eleita pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. João Manuel Alves Pinheiro, eleito pelo Partido Chega. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Aqui? Não completo? Paulo Alexandre Fonseca Pinto de Vasconcelos, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Fábio da Silva Vasques Pacheco, eleito pelo Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Ana Isabel Pereira Ferreira, eleita pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP.
Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Raimundo de Magalhães Carvalho, eleito pelo Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Vítor Manuel Briga Rei, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD-PSD, CDS-PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Sara Luísa Magalhães Maia, eleita pelo Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Filipe Emanuel de Sousa Macedo, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD-PSD, CDS-PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Eugénia Margarida Pinto Soares Vieira, eleita pela coligação Afirmar Amarante, PPD-PSD, CDS-PP. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Cândido Augusto Pires Zoio, eleito pelo Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com a lealdade as funções que me são confiadas.
António Ferreira Soares Araújo, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Fernando Fernandes de Sampaio, eleito pelo Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pedro Leonel Dias Marques da Cunha, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Afirmo solenemente que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Informam-se as senhoras deputadas e os senhores deputados municipais que às 19 horas decorrerá no Salão Nobre dos Passos do Conselho a primeira sessão da Assembleia Municipal. Passaremos agora à instalação da Câmara Municipal. Aos 26 dias do mês de outubro do ano de 2025, no edifício do Amarante Cineteatro, situado na Avenida General Silveira, cidade de Amarante, onde se encontrava o Sr. Pedro Leonel Dias Marques da Cunha, Presidente da Assembleia Municipal cessante, compareceram para, em conformidade com o disposto nos números 1 e 2 do artigo 60º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, e números 1 e 2 do artigo 225º da Lei Orgânica número 1/2001, de 14 de agosto, se proceder à instalação da Câmara Municipal deste município. Farei a chamada pela ordem crescente do número de eleição. Câmara Municipal de Amarante, variação. Lino Manuel dos Santos Macedo, eleito pelo Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Fernando José de Moura e Silva, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP.
Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente e pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Anabela Carvalho Borges de Sousa Lopes, eleita pelo Partido Socialista. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Ricardo Daniel Pinto Soares Vieira, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Eugénia Fernanda Moreira Teixeira, eleita pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Américo Paulo da Silva Ribeiro, eleito pelo Partido Socialista. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Como Presidente, António Jorge Vieira Ricardo, eleito pela coligação Afirmar Amarante, PPD, PSD, CDS, PP. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
Está instalada a Câmara Municipal de Amarante. Usará da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. Jorge Ricardo. Muito boa tarde a todas e a todos. Permitam-me que comece por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Pedro Cunha, Sr. Secretário de Estado da Cultura, Dr. Alberto Santos, Sra. Deputada e Srs. Deputados à Assembleia da República aqui presentes, Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Professor Dr. António Cunha, Sra. Vice-Presidente do Tribunal da Relação do Porto, Dra. Maria Dolores da Silva e Sousa, caros colegas, membros do Executivo Municipal, os antigos Presidentes da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal aqui presentes, Dr. Celso Freitas, Dr. Armindo Abreu, Dr. José Luís Gaspar, Senhoras e Senhores Presidentes da Junta de Freguesia, Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal, restantes autarcas, ilustres autoridades civis, militares e religiosas, distintos convidados, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Um cumprimento especial também a quem nos segue pelas redes sociais do município. Caras e caros amarantinos, é com muito orgulho que assumo hoje, aqui perante vós, as funções de Presidente da Câmara Municipal de Amarante. Esta é, sem dúvida, a maior honra da minha vida. É com determinação e ambição redobrada que assumo este desafio, com o firme compromisso de trabalhar por cada amarantino e por cada freguesia da nossa terra. Desde Vila Caís, onde nasci, cresci e aprendi com a minha maior referência, o meu pai Luís Ricardo, percebi que servir a nossa terra é um privilégio. Nesse caminho, descobri que a política pode ser a arte de transformar vidas, de fazer o que parecia impossível e de construir um futuro melhor para os que virão depois de nós. Da vontade de fazer, de contribuir e de deixar marca, nasceu o meu compromisso com Amarante. Um compromisso que me levou primeiro à presidência da Junta de Freguesia de Vila Caís, que depois me trouxe até à Câmara Municipal de Amarante e que hoje se renova com o mesmo propósito. A minha causa sempre foi, é e será Amarante. Caras e caros amarantinos, minhas senhoras e meus senhores, hoje há um sonho que continua, o sonho de muitos que não se acomodam e ousam desejar algo de maior para a sua terra. O projeto político da coligação Afirmar Amarante voltou a ser sufragado por uma larga maioria dos amarantinos. Foi um voto claro e inequívoco. Foi um voto positivo, um voto de confiança, de esperança, de reconhecimento e de apoio. Um voto que consolidou e reforçou uma maioria em todos os órgãos municipais e um conjunto agora ainda mais alargado das freguesias do nosso concelho. Acima de tudo, foi um voto que reforça a legitimidade de um projeto político iniciado em 2013, que transformou Amarante e que agora continuará o seu caminho de progresso e desenvolvimento. Saúdo, de forma muito especial, a participação dos amarantinos nas eleições do passado dia 12 de outubro. Mais de 33 mil eleitores exerceram o seu direito de voto. Um número que, face aos últimos atos eleitorais autárquicos, significa um claro aumento da participação dos amarantinos na decisão do nosso futuro coletivo. Este elevado nível de participação reforça, de forma muito clara, a legitimidade,
mas também a responsabilidade de todos os eleitos para a Câmara Municipal, para a Assembleia Municipal e para as 26 freguesias do nosso concelho. Quero por isso, saudar também aqueles que participaram ativamente neste ato democrático, enquanto cidadãos de todas as forças políticas, aos vários órgãos autárquicos em causa. A todos, o meu respeito pela sua disponibilidade, pela entrega, pela coragem e pela vontade demonstrada em discutir democraticamente o futuro da nossa terra. Permitam-me, por isso, que nas pessoas do Américo Paulo Ribeiro, da Sónia Monteiro, do António Duarte e do Nuno da Rocha e Freitas, preste um sentido de reconhecimento a todos quantos se disponibilizaram para integrar as várias candidaturas e assim contribuíram para um debate eleitoral que esteve à altura da tradição democrática de Amarante. No Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Amarante, Dr. Pedro Cunha, agora reeleito, personifico a expressão de gratidão pela colaboração prestada pela Assembleia ao município e reitero o nosso empenho total no estabelecimento de uma relação de grande proximidade e colaboração institucional durante o mandato que agora se inicia. Às senhoras e senhores presidentes de junta de freguesia, agora eleitos, deixo a garantia de uma relação de estreita cooperação, pois estamos conscientes de que nada se sobrepõe à proximidade de uma junta de freguesia com o seu cidadão. Vamos trabalhar com predisposição para o reforço de partilha de competências, bem como disponibilidade total para uma comunicação ágil, eficiente entre as juntas de freguesia, o executivo camarário e os diferentes serviços municipais. Nos senhores vereadores do Partido Socialista, Américo Paulo, Anabela Borges e Lino Macedo, deposito a confiança de que tudo farão para assumir uma posição construtiva, vigilante e exigente, mas disponível para a obtenção dos consensos necessários à construção de um futuro melhor para Amarante. Caras e caros amigos, reafirmo hoje, em meu nome e em nome da equipa que me acompanha, Eugênio Teixeira, Ricardo Vieira e Fernando Moura e Silva, que tudo faremos para implementar este projeto político transformador que é firmar Amarante. Um projeto agregador e abrangente, dinâmico e ambicioso, que se transformou num modelo de desenvolvimento coletivo, onde todos contam e todos são importantes, para além dos partidos políticos que lhe deram corpo. Foi assim que surgiu uma nova visão de futuro para Amarante. Há 12 anos, foi essa a visão de uma grande equipa, liderada por José Luís Gaspar, a quem quero, uma vez mais, mas agora já empossado na qualidade de Presidente de Câmara, deixar, em nome do município de Amarante, uma palavra de agradecimento e, acima de tudo, de reconhecimento pela extraordinária transformação que se operou na nossa terra. Uma Amarante mais moderna, mais atrativa, mais qualificada, mais dinâmica, mais sustentável e mais solidária. Uma terra fiel à sua história, mas continuamente rejuvenescida e, como sempre, marcadamente única, profundamente autêntica. Da minha parte, há um sentimento de imensa gratidão pelo reconhecimento e pela confiança que nos foi dada pelas pessoas da nossa terra. Sei bem da responsabilidade e do nível de exigência ao qual temos de responder. Sei bem de todo o trabalho que temos pela frente para responder com resultados concretos à confiança que nos foi dada pelos amarantinos. Num mundo competitivo como aquele em que vivemos, focado na concorrência entre cidades e entre regiões, não podemos desperdiçar tempo ou deixar de aproveitar na plenitude os nossos recursos. Amarante e o território em que nos inserimos são únicos, cheios de potencialidades,
de ativos e de personalidades que marcaram o seu tempo e são hoje referências nas mais diversas áreas da nossa cultura, que nos enchem de orgulho, e é um povo que merece o melhor de todos nós. Não tenho dúvidas que os recursos económicos, culturais, sociais, patrimoniais, ambientais e, sobretudo, humanos, de que Amarante dispõe, são razões mais que suficientes para continuarmos a fazer desta terra uma terra de oportunidades para todos aqueles que aqui nasceram, aqui vivem e trabalham. Por isso, as prioridades deste mandato são claras e importa que aqui sejam referidas. Atração de investimento, nomeadamente através de uma forte aposta no desenvolvimento de áreas de acolhimento empresarial, de modo a gerar mais emprego e emprego qualificado para reter e fixar os nossos jovens. Queremos que cada jovem encontre aqui, em Amarante, um lugar onde possa sonhar e realizar-se. Habitação. Precisamos garantir que os jovens e as famílias que aqui querem viver e trabalhar o possam fazer com dignidade e a preços justos. Vamos prosseguir a política de construção e requalificação de habitações, de forma a disponibilizar casas de rendas acessíveis à nossa população. Das 349 habitações previstas na Estratégia Local de Habitação, 225 já se encontram aprovadas ou em fase de execução. Teremos também uma atenção especial para as políticas de arrendamento acessível. Educação. Uma das grandes áreas de atuação deste mandato e um fator decisivo no caminho para uma sociedade cada vez mais desenvolvida, mais justa e mais próspera. Daremos prioridade à construção de uma rede de creches no nosso território. Vamos construir e requalificar vários edifícios escolares, de que são exemplo EB23 Teixeira de Pascoais, a Escola Básica da Torreira, o Jardim de Infância de Real e o Centro Escolar Professor António Cardoso. Vamos implementar a escola a tempo inteiro, com um prolongamento gratuito do pré-escolar do primeiro ciclo até às 19 horas. Coesão territorial. Queremos um concelho a 26 freguesias. Vamos reforçar o regime de parceria existente com as juntas de freguesia, de forma que estas tenham mais autonomia, mais capacidade de intervenção e, consequentemente, maior rapidez na resolução dos problemas concretos das pessoas. Vamos criar mais espaços verdes e de lazer. Vamos apoiar a construção e disponibilização de equipamentos sociais, como sejam os centros de dia e os lares. Cultura, turismo e sustentabilidade. Áreas de atuação absolutamente fundamentais para a governação de Amarante e para o desenvolvimento estratégico do nosso território, que fazem parte da nossa identidade, assim como da afirmação contínua da marca Amarante. A marca Amarante distingue-se pelo nosso património histórico, pelas nossas paisagens, pela nossa gastronomia, pela nossa oferta cultural, pelas aldeias que nos levam até ao Marão ou até à Bobreira, bem como pelo coração da cidade cheio de história e pelos grandes nomes e personalidades marcantes que levam Amarante ao mundo. Continuaremos determinados na reabilitação do nosso património e no embelezamento da nossa cidade, no prestígio do nome e da marca Amarante e na consolidação da nossa terra, enquanto polo cultural de referência e destino turístico de excelência. Iremos, por isso, reforçar a nossa identidade cultural, através do Amarante Cineteatro, do futuro Mimar, que é o Museu da Identidade e Memória de Amarante no Solado de Magalhães, da Biblioteca Municipal Albano Sardoeira e, como sempre, do nosso Museu Amadeu de Sousa Cardoso. Vamos também apostar na época natalícia, como um momento marcante para elevar o nome e o prestígio de Amarante. Queremos que, para além de uma época festiva, o Natal seja uma oportunidade para reforçar a identidade da nossa cidade, dinamizar o turismo e gerar orgulho em que cá vive. Investir no Natal será investir na vida da cidade, na economia local, na cultura e na emoção que fará de cada visita uma memória que queremos que seja inesquecível. Associativismo. Trabalharemos com as associações empresariais,
culturais, desportivas, humanitárias e sociais, contribuindo de perto para fortalecer o movimento associativo de Amarante, o qual é fundamental para o pulsar da nossa sociedade. Coesão social. Continuaremos a construir um concelho mais solidário, mais justo, mais inclusivo, promovendo a integração plena das políticas sociais, para que ninguém fique esquecido. Amarante continuará a ser reconhecida e um exemplo a seguir na área social. Ao longo do mandato, tudo faremos para a concretização de projetos fundamentais para o nosso desenvolvimento, como são exemplo: a construção do viaduto Salto, a requalificação da antiga estação do Caminho de Ferro, a conclusão da requalificação da Estrada Nacional 15 e da Estrada Municipal 312, o Parque Florestal. Queremos recuperá-lo e requalificá-lo, este espaço tão emblemático da nossa cidade. A reabilitação da Biblioteca Albano Sardoeira, requalificação da Alameda Teixeira de Pascoais, a requalificação do Largo Sertório de Carvalho, mais conhecido pelo Campo da Feira, a reabilitação da zona de Santa Luzia, o acesso à A4 em Vila Caís. Continuaremos empenhados na concretização destas obras tão importantes. Além disso, há matérias que exigem um esforço comum e que nos devem unir a todos, nomeadamente dar todos os passos possíveis e necessários para reverter as condições atuais do contrato de concessão com as Águas do Norte. Reivindicar mais e melhores cuidados de saúde, através da valorização do Hospital de São Gonçalo. Estaremos sempre disponíveis a colaborar para que os amarantinos tenham novamente um hospital capacitado para cumprir na plenitude a sua missão. Envolver todas as entidades competentes, de modo a que seja possível uma estabilização do caudal do Rio Tâmega. Iremos também, como tem sido o hábito desta coligação, garantir uma gestão rigorosa, responsável e positiva, assegurando estabilidade financeira, de forma a reforçar as bases para um desenvolvimento sustentável do nosso concelho. Caras e caros amarantinos, minhas senhoras e meus senhores, estes são alguns dos objetivos que nos movem, mas sabemos que nunca nada está determinado. A dedicação à causa pública exige constante renovação e atenção permanente aos problemas e às oportunidades que se nos deparam. Do Presidente aos vereadores com funções executivas, todos estamos imbuídos de uma cultura de serviço público. Sentimos orgulho pela oportunidade que nos deram para trabalhar por Amarante e pelos amarantinos ao longo dos próximos 4 anos. Apresentamos um plano de ação ambicioso e estou consciente da exigência da sua implementação. Um plano que pediu a confiança dos amarantinos, que responderam com uma grande maioria. Também por isso, estamos fortemente motivados. Por outro lado, sei da qualidade e ambição dos programas eleitorais apresentados por todos os senhores presidentes de Junta de Freguesia, agora eleitos. A Câmara Municipal de Amarante vai assumir, com toda a sua energia, os desafios que tem pela frente. Nesse sentido, para além do firme compromisso de trabalho e dedicação da nossa parte, sei que podemos contar com a plena colaboração dos trabalhadores do município. A todos, procuraremos dar condições para um exercício digno e estimulante das suas funções. Vamos continuar a dotar os diferentes serviços de mais e melhores meios, qualificar as instalações municipais e promover o acesso à formação de todos os nossos trabalhadores. Queremos ainda mais fomentar a colaboração e a inovação nos diversos serviços municipais. Amarantinos, de mim sabem o que podem esperar. Estarei próximo das pessoas e das instituições.
com genuíno espírito de serviço público, comprometido com a minha palavra e determinado na minha ação, sempre com o espírito de responsabilidade, entusiasmo e confiança. Estou também seguro de que a equipa com quem trabalho e na qual confio é a equipa certa para que as coisas se concretizem, tanto a nível político como a nível técnico. A política só faz sentido se, através do nosso trabalho, formos capazes de impactar positivamente a vida das pessoas. A política só faz sentido se, através da nossa ação, formos capazes de implementar um projeto concreto de transformação do nosso território, assente numa visão de médio e longo prazo e numa estratégia de desenvolvimento realista, mas ambiciosa. Acredito numa liderança próxima, presente, atenta e com sentido de serviço à causa pública. Só dessa forma é possível tomar as decisões mais acertadas em cada momento. Termino agradecendo uma vez mais a confiança que em mim depositaram. Continuarei, enquanto Presidente de todas e de todos os amarantinos, a trabalhar diariamente, com dedicação total, lado a lado com as pessoas, para transformar a nossa terra. Como Maria Eulália de Macedo poderia dizer nesta ocasião, temos pela nossa terra um amor duro e enxuto de lirismo. É deste chão que somos e dele gostamos. Amarante continuará a afirmar-se como um concelho moderno, coeso e de futuro. Viva Amarante! Viva Amarante!